Será que usar o OpenCore Legacy Patch com uma versão do macOS que não é oficialmente suportada pelo seu computador irá forçar o hardware do seu Mac? E aí, tudo bem? Eu tava conversando com um seguidor aqui do canal e ele tava me perguntando sobre isso, né? Porque eu fiz um vídeo passado falando sobre o meu iMac que queimou a placa lógica. Inclusive, ele já está aqui funcionando, totalmente operacional. E ele falou, meio preocupado, achando que teria alguma coisa a ver com o patch, né? Sei lá, que teria em tese forçado hardware, alguma coisa do tipo. E eu até achei um pouco engraçado essa afirmação, porque eu que conheço sei que não, isso não existe, né? Como especialista, eu posso garantir. Isso não existe. Mas será que faz sentido essa afirmação de que o patch do OpenCore poderia forçar o hardware do Mac? Primeiro nós precisamos colocar algumas coisas aqui bem definidas, né? O patch do OpenCore, né, o OpenCore Legacy Patch, ele é um patch que faz com que o seu Mac seja reconhecido como um Mac oficialmente suportado para aquele sistema operacional. Ou seja, se o seu Mac não recebeu oficialmente a atualização do macOS Ventura ou macOS Sonoma, com esse patch, o sistema vai pensar que ele está sendo rodado em um Mac que é oficialmente compatível. E as modificações que podem ser feitas no sistema para que esse sistema rode de uma maneira aceitável, não é nada de alteração sensível. Então, nos Macs mais antigos, como esse aqui, que não suporta a API Metal, ele vai fazer algumas mudanças ali na parte gráfica do sistema, de framework, API gráfica. Eu não entendo muito disso não, mas basicamente eles mudam algumas coisas para que essa placa de vídeo, esse chip gráfico que não suporta essa instrução Metal, ele consiga interpretar aquilo, entender e desenhar na tela, né? Então é como se, por exemplo, uma pessoa chegasse para você falando em um idioma que você não entende, no inglês, querendo que você desenhe alguma coisa, e você não ter essa instrução de você entender o idioma que aquele sistema está pedindo para você desenhar na tela. Então é mais ou menos assim que funciona na analogia, né? E aí você tem essas pequenas alterações. O sistema continua sendo seguro, como sempre foi. Você continua estando livre de vulnerabilidades, porque você pode continuar atualizando o sistema normalmente. E essas pequenas alterações não fazem nenhuma modificação, nenhuma alteração no hardware do seu Mac por conta da alteração de software. Outro ponto que tem que ficar bem definido aqui é que, pelo menos até onde eu sei, não é possível você, sei lá, forçar um Mac através de software. Seria através do quê? Através de um overclock? Então, até onde se sabe, pelo menos eu não sei uma maneira de fazer overclock em um Mac. Em um computador, um PC Windows, você entra na BIOS dele e consegue mexer nas configurações do processador e tudo mais, e aumentar essa potência, forçar além do que ele foi projetado. Mas no Mac, o máximo que você tem, talvez nos que tem processador Intel, é o Turbo Boost, que isso já é uma tecnologia do próprio processador. Quando o processador vê que ele tem uma determinada demanda, ele vai aumentar o clock do processador. Mas esse aumento de clock do processador já é previsto pela Intel e já foi previsto pela Apple quando ela desenvolveu lá o MacBook. Não no caso de Macs tão antigos que usam Core 2 Duo, porque eles não tinham essa tecnologia ainda. Então, ele vai, por exemplo, se o seu Mac é um MacBook Pro de 2009, que ele tem um Core 2 Duo que trabalha a 3 GHz, ele não vai passar dos 3 GHz. Ele vai ficar oscilando entre o mínimo, né, o clock mínimo, que seria, vamos supor, 900 MHz, até os 3 GHz, e vai ficar dentro desse limite aí. Quando o computador começa a esquentar, a ventoinha vai aumentar a potência lá, vai fazer mais barulho, vai tirar mais calor, e é isso. E você não vai ter exatamente um forçar hardware, né? Você não vai ter o hardware trabalhando além da capacidade projetada. Eu imagino que tenha sido essa preocupação, né, que ele teve, que talvez muita gente tenha, pelo fato de ter visto o vídeo do iMac queimado, mas não, o iMac, o problema que deu no iMac é um problema que, na verdade, eu não saberia identificar, mas foi um problema de hardware que eu tenho certeza que nada tem a ver com patch, né? Era porque tinha que dar o problema mesmo, né? Ele já estava, na verdade, com alguns problemas de placa desde antes mesmo de eu usar o patch do OpenCore. Eu gravei um story no Instagram falando de uma gambiarra que eu tive que fazer para os ventiladores funcionarem, porque a placa-mãe já não estava controlando mais os ventiladores. Ou seja, sei lá, era questão de tempo para a placa lógica dar problema. Então, estou completamente seguro sobre isso. Ah, mas o meu Mac, depois que eu instalei o patch do OpenCore com Monterey, com Ventura, Sonoma, ele esquenta demais. Ele esquenta demais
porque ele consome de fato mais recursos do processador, mas ele não, como que eu posso dizer? Ele não força o seu processador a trabalhar mais. Se o seu processador ele é de 3 GHz, ele vai ter os 3 GHz de potência dele lá e acabou. E ele não vai passar disso. O que ele pode fazer é ter uma utilização maior do processador. Então você tem a utilização em porcentagem, que vai de 0 a 100% de uso de CPU. E também não passa disso. Ele pode ficar mais tempo trabalhando lá entre 60% de uso, às vezes vai ficar mais tempo em 100% mesmo, porque principalmente quando você acaba de instalar o sistema, você tem lá o Spotlight indexando o disco inteiro, e inclusive toda vez que você atualiza o OpenCore, o Spotlight precisa fazer isso. Não sei porquê, mas ele tem que fazer isso, e indexar o disco inteiro. Se você usa o iCloud, ele tem que sincronizar tudo aquilo, ele usa o próprio Mac para fazer reconhecimento facial das fotos que você tem no iCloud, então reconhecer o rosto de pessoas, utilizar a inteligência artificial para reconhecer animais, objetos, e realmente o aplicativo de fotos está incrível nesse ponto, e ele usa CPU, ele usa recursos do processador para fazer essas tarefas. Então é muito importante entender isso, né? O seu Mac, ele está com uma taxa de utilização maior, mas ele não está sendo mais forçado a trabalhar num limite que ele não suportaria. Ele vai trabalhar no mesmo limite, o limite do hardware que eu tô falando, de hardware, de temperatura, de tudo mais, é no mesmo limite que o sistema nativo dele trabalharia. Por exemplo, se, sei lá, o seu Mac recebeu oficialmente o Catalina, e você vai colocar um vídeo para renderizar no Catalina, e ele vai usar 100% de CPU. Ou seja, ele vai usar 100% de CPU no macOS Catalina para fazer uma determinada tarefa, assim como ele usa 100% de CPU para fazer determinadas tarefas no macOS Sonoma Ventura, utilizando o OpenCore Legacy Patch. O seu Mac vai estar com a faixa de utilização do hardware exatamente igual. Eu vou fazer uma analogia aqui que ela pode ser bem ridícula, mas acho que vai facilitar o entendimento. Imagine que você tem um carro 1.0, você tem um Palio 1.0, aí você vai no posto abastecer. O seu Palio, ele é só gasolina, ele não é flex, ele só funciona com gasolina. E você tem então a opção de usar gasolina comum e a gasolina Podium. A gasolina Podium, para quem não sabe, ela tem uma octanagem maior. Tanto faz se você vai abastecer com a Podium ou com a comum. Quando você vai fazer uma ultrapassagem, quando você vai pisar tudo no acelerador, o carro só vai até 6.500 RPM, o motor só vai girar até 6.500 RPM, não vai passar disso. E você pode deixar o pé cravado lá, ele não vai passar de 6.500 RPM, independente do combustível que você usou, gasolina comum ou gasolina Podium. macOS oficial, macOS não suportado oficialmente, ou seja, o macOS antigo e o macOS novo vão extrair exatamente a mesma potência desse computador. Ficou mais evidente agora? E eu acho que eu realmente consegui passar o que eu queria dessa questão do OpenCore forçar ou não. Não força. O seu Mac vai continuar produzindo o mesmo desempenho, a mesma potência, e o desgaste vai ser igual estando no macOS Catalina, que é a última versão que o seu Mac de 2012 suporta, ou utilizando o macOS Sonoma. A diferença é que você vai estar usando um sistema mais moderno, um sistema mais seguro e que recebe atualização de segurança. E eu acho que esse vídeo merece um joinha só pela analogia que eu fiz lá do negócio da gasolina. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você não for inscrito no canal, dá o joinha aí, o que eu sempre falo sobre Mac, sobre iPhone, o universo Apple, tecnologia em geral, beleza? Você que é membro do canal aí, muito obrigado pela sua colaboração. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!